Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus esteja com você. Espero que você esteja bem, onde quer que você esteja, aí na sua casa, na rua, acompanhando através do celular, do computador, do seu tablet ou até mesmo da sua televisão. Eu espero que você esteja muito bem, que você se sinta muito bem acolhido. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo te acolha muito bem nesse momento. Nós estamos começando mais um Partilhando com Ruá. E aqui nós vamos trocando ideias a respeito de temas como a nossa fé, a respeito daquilo que a gente crê, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente reza, aquilo que a gente pede para Deus, aquilo que Ele tem feito por nós, aquilo que Ele faz, ainda fará por nós, pela nossa igreja, pelo nosso movimento. E fazendo isso, trocando ideias e partilhando com outras pessoas, nós cumprimos a nossa missão de evangelizar. Evangelizar assim como Jesus nos ensinou, evangelizar pelo mundo inteiro a toda a criatura. E assim nós vamos começando mais esse partilhando, conversando hoje, especialmente com meu irmão, ele que é filósofo, por formação, é um formador nato e é também servo do Senhor por obediência. Inclusive, foi convocado pelo Senhor e foi instituído para mais 2 anos de trabalho à frente da Diocese de Uberlândia, do nosso movimento, da Renovação Carismática, e eu converso com ele, que é o meu irmão. Algumas pessoas, inclusive, dizem que eu sou muito parecido com ele, e eu me honro muito por isso. Falo hoje, quero acolher aqui o Rones Aureliano. Seja bem-vindo, Rones. Meu irmão gêmeo, a paz de Jesus. A paz. É uma alegria estar aqui, que Deus abençoe a sua vida também, com muita saúde e paz. Muito obrigado, eu também me sinto muito bem-vindo e muito bem acolhido. Amém. Aqui no grupo de oração Ruá, e que você seja também. Amém. Como eu fiz a introdução aqui, o Rones faz parte do Ministério de Formação, fez parte por muito tempo, do núcleo, e ainda faz, coordenou, inclusive eu fui coordenado pelo Rones por um tempo de muita graça e de muitos frutos, e hoje ele participa do grupo de oração São Miguel Arcanjo e também coordena a nossa diocese, coordena o movimento. E eu percebi, a gente consegue perceber a importância que você deu nas suas coordenações, e hoje também, enquanto coordenador da diocese, a sua importância na formação de todos os servos. Isso é fruto de uma obediência ao Senhor, à palavra de Deus, o profeta que diz que o povo se perde por falta de formação. Povo que está caminhando rumo ao céu, que está caminhando, cada um trilhando seu caminho de santidade, e por vezes o povo se perde por falta de formação, E a gente percebe o seu interesse, a sua busca constante em formar os servos. Sim, de fato. Deus me deu um grande presente, um grande privilégio de estar na coordenação do Ministério de Formação da nossa Diocese de Uberlândia, aqui na Renovação Carismática, de 2012, 2013 e 2014. Foi um triênio de muita graça, de muitas bênçãos, onde eu aprendi muito e ainda aprendo com os irmãos, com o ministério, e foi de muita graça. E a gente percebe que, de fato, a formação ela é muito importante para nós. Inclusive, antes de ser um membro efetivo desse movimento, eu fui por alguns anos um membro afetivo. E nós vimos, enquanto grupo de jovens, atrás de formação. E hoje a gente sabe que existem algumas pastorais também que têm uma parceria conosco e eles vêm com esse intuito, formação. Então nós temos uma formação muito sólida em muitos ministérios aqui do nosso movimento. E essa formação, ela atrai as pessoas, ela converte e de verdade, as pessoas são alimentadas por essa formação. E como você bem disse, o profeta Oséias, Deus fala na boca do profeta Oséias, lá no capítulo 4, versículo 6, que o meu povo se perde por falta de conhecimento. E infelizmente a gente vê que algumas pessoas, de fato, verdadeiramente, elas têm se perdido por falta de conhecimento. E a palavra de Deus lá em 2 Timóteo, gostaria até de pegar aqui, então, a gente vai ver lá em 2 Timóteo, a falta de habilidade aqui com uma mão apenas.
pessoas buscam a formação, né, da renovação, de pastorais, né, e de outros movimentos dentro da igreja, eu sou um fruto e cheguei à renovação justamente nesse caminho, por esse caminho. Eu fui acolhido pela renovação no Ministério de Formação, eu era de uma pastoral e busquei a renovação e a formação por conta de uma formação que não existe na paróquia e acabei ficando, né? Então é fruto que se colhe, né? A formação já tem colhido frutos simplesmente por existir. Sim, exatamente. Você é da Crisma, posso estar enganado? Não, Sim, né? É isso. E eu sou do grupo de jovens, da Pastoral da Juventude. E a renovação, nós nos encontramos na renovação por causa da formação. E a palavra de Deus lá em 2 Timóteo, lá no capítulo 4, ela vem nos dizer assim: porque virá o tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Então existe uma doutrina, existe um conjunto de conhecimentos que nos leva à salvação. Então a palavra de Deus não nos engana. Só que o que vai acontecer? A palavra já vem nos prometer há quanto tempo? Os homens não suportarão essa sã doutrina. E a gente sabe que algumas pessoas fogem da doutrina, algumas pessoas fogem da formação. E no versículo inicial, no versículo anterior, perdão, vem nos dizer o quê? Uma palavra que o Ministério de Pregação gosta muito. Lá em 2 Timóteo 4, 2. Prega a palavra, insiste, oportuna e importunamente, repreende, ameaça, exorta com toda paciência e empenho de instruir. Então essa nossa missão é muito importante: instruir, exortar, e para que as pessoas saiam das trevas da ignorância. E a palavra de Deus, ela é a luz. E essa palavra de Timóteo, essa carta de Timóteo, ela é muito importante em relação a essa instrução, essa formação, porque vem falar em outros lugares também da Bíblia, que é o sustentáculo da fé, vem falar em algumas passagens, e toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para repreender. Então nós precisamos de fato investir nessa formação. Inclusive, como você disse, eu estive na coordenação do Ministério de Formação, e quando eu iniciei, nós fomos ao ENF, e foi um ENF que me marcou muito, porque foi o tema do pastoreio, e eu falei, nossa, agora eu sou pastor desse povo. E o nosso coordenador nacional, Vinícius Simões, um homem de muita sabedoria, hoje inclusive ele é o nosso presidente, né, do Conselho Nacional, ele falava que a formação ela não é um privilégio de poucos, mas ela é um dever de todos. Dever de todos. Então a gente pode sim se aprofundar em muitas formações, e o nosso movimento ele tem inclusive o módulo básico. E o que isso nos indica? Que menos do que o básico nós não podemos nos dar esse luxo. Não dá para ser nada menos que o básico. Não dá. Amém. Então, se a formação é um dever de todos, muito mais de nós que somos batizados no Espírito Santo. Nós devemos nos empenhar muito mais para que a gente possa servir melhor o Senhor, evangelizar cada dia melhor. Assim como diz o nosso coordenador, né, a gente tem o dever, a obrigação, a nossa missão de nos formar. Então, a pergunta é, se está claro que a gente precisa buscar a formação, onde buscá-la? Quais são as fontes que a gente deve começar a estudar para buscar a formação pessoal? Sim, a pergunta é muito boa, porque nós devemos sim ser curiosos, buscar o conhecimento, estudar, buscar. Só que nós precisamos ir no caminho seguro. Tanto é que Jesus fala, eu sou o caminho. Ele não fala, eu sou um dos caminhos, ele fala, eu sou o caminho. Então nós temos que ir no caminho certo. E o caminho certo exige fontes certas. Sim. E nós utilizamos a Bíblia como o nosso norte, mas o cristão católico ele não se norteia apenas na Sagrada Escritura. Mas existe um tripé. E esse tripé ele começou lá com a tradição oral. Tanto é que nós temos a tradição apostólica. Nós somos católicos apostólicos. Por quê? Porque existe uma tradição que vinda dos apóstolos. E essa tradição ela foi passando, como o próprio nome já diz, né? Ela foi passando de geração em geração. Sim.
para que não se perdesse, mas até que ela não teve como mais sustentar só na tradição oral. Ela teve que... É o Cristo Palavra. É o Cristo Palavra. Então, o Cristo Palavra, nós temos a Sagrada Escritura, a Bíblia. Tanto é que quando nós lemos algum trecho da Bíblia, ao término da leitura, a gente dá o ósculo santo. Por quê? Porque nós estamos beijando não o livro, mas o próprio Cristo. Então, a tradição oral, a tradição, a Sagrada Escritura, e nós temos também o magistério da igreja. Talvez o Francis é mais jovem, não lembra muito. Certamente. Mas você, que talvez é da minha idade, vai lembrar que antigamente, quem é que fazia o processo de alfabetização? As professoras, que elas não tinham pedagogia, elas tinham um magistério. Então, as professoras, elas tinham um magistério. Então, a igreja, ela tem um magistério muito rico. Então, o que são os magistérios? O magistério são os documentos. Então, nós temos o documento, o Catecismo da Igreja Católica, nós temos o Código de Direito Canônico, e nós temos, graças a Deus, o magistério da igreja ele é riquíssimo, vastíssimo. Então, nós temos que ir atrás da tradição oral, nós temos que ir à tradição apostólica, nós temos que ir atrás da Sagrada Escritura e do magistério da igreja. Certo. Você falou ali a respeito do catecismo da igreja. O que é o catecismo? Ele é um livro? Sim. Assim como o outro? Ele é parecido com a Bíblia? O que é? Sim, o catecismo é um documento onde nós podemos, ali de forma muito clara, tranquila e segura, nos ater a ele, porque ele tem todo o ensinamento da fé cristã, é o fundamento da fé cristã. Então ele sim é um documento, mas ele é um documento seguro do nosso magistério. É um documento que a gente pode tranquilamente ir com precisão, porque às vezes a gente vai no achismo. Aí eu acho. Não, então vamos fazer o seguinte, para não ter achismo, vamos no catecismo. Vai no catecismo, procura, e aí você tem a convicção, a certeza. Inclusive é uma orientação do Ministério de Formação, né? Que a gente deve sempre buscar se basear em documentos da igreja. A gente vai fazer uma aula, vai fazer alguma coisa, tem uma palavra, a pessoa está com a palavra, com a Bíblia, né, que é a tradição, que é a palavra de Deus inspirada, né, para que alguém escrevesse ela, e a tradição oral. Aí você falou do catecismo. Como eu disse, de novo, a Bíblia ela foi escrita por homens, inspirada por Deus. E o catecismo, quem que escreveu ele? É interessante que algumas pessoas, inclusive, questionam a Sagrada Escritura. Mas foram homens que escreveram. Sim. Mas como você acabou de dizer, foram homens sim, mas inspirados por Deus. O catecismo da Igreja Católica não é diferente. Quem é que escreveu? Foram homens. Sim. Mas o conteúdo é inspirado, e eu creio que é 100% inspirado pela ação do Espírito Santo. Amém. E quem é que escreve o catecismo? Aí eu fico pensando, a pessoa teria que ser muito inspirada mesmo para uma só pessoa escrever um documento tão vasto, tão amplo. E a gente sabe que não foi apenas uma pessoa, foi uma comissão que escreveu, e ele foi na época já de João Paulo II. E existiu uma comissão formada ali por 12 cardeais e bispos. E ele foi presidida pelo nada mais nada menos que Cardeal Ratzinger, que nós conhecemos também como o Papa Bento XVI. E ele é um homem, além de uma oração pessoal muito forte, de uma intimidade muito grande com o Senhor, ele também é um homem extremamente inteligente. Sim. Extremamente inteligente. Então ele não foi ele apenas, mas ele foi um das mentes brilhantes daquela comissão. Ele era o que encabeçava aquela comissão. Tá certo. Então, como a gente sabe que foi inspirado pelo Espírito Santo, é uma fonte fidedigna que traduz o pensamento da igreja, aquilo que a igreja deseja nos ensinar. Eu gosto muito da palavra manual. Eu acredito que o catecismo ele é um manual para nós, né? Da nossa doutrina, aquilo que a igreja reza, aquilo que a igreja vive,
É um manual a respeito da moral católica, né? E da fé. Isso, da nossa fé. Ele perpassa por diversos temas pertinentes à nossa fé. Eu queria que você falasse um pouco do conteúdo. O que contém o catecismo? Sim, o catecismo, a princípio, a pessoa pode pensar assim, mas ele é um documento muito extenso, ele é muito volumoso, eu vou demorar muito para ler. Eu acho que o mais difícil é começar. Sim. Aí quando você começar a leitura, você vai vendo que a leitura é uma leitura muito envolvente. Falávamos anteriormente, sim, que foi escrito por homens, inspirados pelo Espírito Santo. Mas não foi da inspiração da mente desses homens. Se a gente abrir aqui o catecismo, qualquer lugar que a gente abrir o catecismo, a gente vai ver que ele é norteado por vários documentos e várias notas. As notas de rodapé são muito ricas. Ele tem muita base em documentos da igreja, doutores, né? Muito. Inclusive, muitas referências que tem no catecismo são referências pós-Concílio Vaticano II, né? Eu já mostrei no começo aqui um documento que é fruto do concílio, né, do Vaticano II, que é a Dei Verbum, é um documento que é fruto, né, desse concílio. E ali no catecismo acaba referenciando bastante, embora seja um livro bem fininho, muitas vezes o catecismo vai trazer referência desse documento. No caso, as aparências enganam. É um documento bem fino, mas é um documento muito importante. E como você bem disse, esse catecismo da Igreja Católica, que é fruto aí do concílio, né, Vaticano II, ele é, como nós acabamos de falar, ele tem muitas referências da Sagrada Escritura. Então, ele não é assim, tirei da minha cabeça, de jeito nenhum. Existem muitos documentos, doutores da igreja e muitas passagens ali da Sagrada Escritura. E você perguntava sobre a divisão, sobre o que trata. É um documento muito volumoso, como nós acabamos de dizer, mas ele é um documento extremamente rico e a leitura é envolvente. A partir do momento que a gente começa a ler, a gente vai envolvendo aquela leitura, a gente não quer mais parar. E ele é muito didático, ele é dividido em 4 grandes partes. E essa primeira grande parte, ela vem falar aqui da profissão de fé. Porque quando na Santa Missa a gente vai fazer a nossa profissão de fé, que a fé apostólica é um creio mais reduzido, a gente sabe que o outro é mais completo, o niceno, constantinopolitano, é um pouco mais difícil falar, né? Dos concílios de Niceia e de Constantinopla, ele é maior. E aqui nesse documento explica passo por passo. E às vezes muitos de nós, cristãos, católicos, nós não conhecemos a nossa igreja, nós não conhecemos a nossa fé. E às vezes a gente fala de forma até automática. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A gente nem perceber aquilo que está falando. Não está nem percebendo o que a gente fala. E quando a gente estuda aqui no documento, a gente percebe. Fala, nossa, é nisso que eu creio. Eu creio é nisso daqui. Essa é a minha fé. Essa é a minha fé. Então essa primeira parte, ela vem falar exatamente da profissão de fé. Na segunda parte, ela vem falar de um tópico muito importante que todos nós precisamos saber, que é a economia sacramental. São os sacramentos. Às vezes alguns de nós, parece que tem que dar uma pensadinha para lembrar todos os sacramentos. Mas a gente não para vivenciar todos os sacramentos. E o catecismo ele vem falar um a um, detalhe por detalhe. Então, se a gente tem alguma dúvida, essa segunda parte, então, vem falar exatamente dessa economia sacramental. Bem detalhado, referenciando outros documentos, né, a própria Bíblia, né, discriminando exatamente como deve ser, né, para que esse sacramento, nesse caso, para que eles sejam válidos, né, porque o sacramento, para ser válido, ele tem uma série de pré-requisitos, né? Então, todos nesse documento que contém essa prescrição. Porque quando você fala, isso é muito importante, porque às vezes a gente vai num curso de batismo, por exemplo. Então, lá no curso de batismo, nós entendemos que a pessoa que está lá, ela está preparada para ministrar o curso de batismo. Só que pode ser que alguma coisa, ela ouviu falar, talvez ela traz um exemplo, mas aí a gente, ouvindo e lendo o documento,
Aí a gente vai esclarecer todas as dúvidas. É claro que num curso de batismo, não tem como, num curso de preparação para o matrimônio, não tem como você esmiuçar o documento. Então dá uma resumida. Mas para a gente saber detalhes, é necessário que a gente se recorra ao documento. E na terceira parte vem falar da vida em Cristo, que vai falar exatamente disso que você falou, da dignidade da pessoa humana. Então nós, enquanto filhos de Deus, nós temos uma preciosidade. Nós somos filhos e filhas de Deus, nós temos essa dignidade. Coisa que nenhum outro animal, nenhuma outra planta, nada. Só nós temos essa dignidade. E essa terceira parte, ela vem falar exatamente disso. Dessa dignidade da pessoa humana. E uma coisa que vem falar muito detalhadamente também, que às vezes a gente dá uma titubeada, é na questão dos 10 mandamentos. E eu até costumo brincar que são mandamentos, não são pedimentos, exortamentos, não, são mandamentos. E a gente precisa... É para cumprir. É para cumprir. Então eu lembro que falávamos no início que eu sou fruto de grupo de jovens. E no grupo de jovens a gente fazia até algumas gincanas de vez em quando, bíblica, e perguntar quais são os 10 mandamentos. E aí às vezes a gente falava assim, a gente dava uma titubeada, porque a gente não lembrava nem os 10. O catecismo, além de falar quais são todos eles, porque às vezes a gente fica muito nos 2 primeiros, no resumo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo e só. E existe uma riqueza muito grande que o catecismo ele vem esmiuçar passo a passo, e a gente fica muito contemplado com tudo isso. E a quarta parte ela vem falar exatamente da oração cristã. E a oração cristã, nós católicos, nós temos uma graça, nós temos muitas orações prontas. E vem falar da questão da oração pronta, mas vem falar também da outra oração, que é a oração espontânea. E vem falar de uma maneira muito esmiuçada sobre a oração do Pai Nosso, que às vezes é uma outra oração que a gente faz, Pai Nosso que está não está nem sabendo o que a gente está falando. Depois pequenininha, é até fala bonito. Sem ver. É bonito falar assim, nossa, meu filho tem apenas 3 anos e pouco, já sabe rezar o Pai Nosso. Mas às vezes a gente chega na fase adulta e a gente está com a mesma oração decorada de quando nós tínhamos apenas 3 anos de idade. E o catecismo vem dar esse alerta para nós. Tá certo. Muito bem, então você está falando que tem esmiuçadinho a respeito de cada tema, a respeito dos sacramentos, a respeito dos mandamentos. Esse documento ele se destina para quem? A igreja escreveu esse documento para quem? Uma pergunta boa. E eu fico pensando assim, uma vez eu ouvi até um padre famoso, que ele brincava, ele falava assim, não gente, porque ele é um padre famoso, é um padre bonito, e que as mulheres ficam achando ele bonito. Nem sei qual que é. Eu também não sei, né? Não sei. Então ele falava assim, não gente, aí ele falava da questão do celibato. Falava, não gente, você já viu greve de padre? Protesto de padre? Nós queremos casar. Não, é uma escolha. Por quê? Porque é uma escolha que a igreja fez uma proposta, eles acolheram. E quem é que segue aquilo? Quem é padre? Só isso. Só eles. Aí quando você pergunta, para quem que é o catecismo da igreja católica? Para os católicos. Porque aqui no catecismo vem trazer uma série de prescrições. É aquilo que nós devemos fazer. Nós quem? Nós cristãos católicos. Porque algumas pessoas, elas pegam em alguns pontos e falam assim, mas está falando isso, está falando tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí a gente dá vontade de perguntar assim, você é cristão católico? Não, fique tranquilo, você não precisa seguir isso. Está liberado. Está liberado. Para quem precisa seguir isso é o cristão católico. Agora, você que é cristão católico, aí você precisa seguir. Sim. Porque o catecismo foi escrito por católicos para católicos. Então, se você tem professa uma outra fé, fique à vontade em não seguir. Tranquilamente. Sem dor na consciência, sem complexo. Não, tranquilo, porque isso aqui é para católicos. É isso aí. Eu ficava imaginando assim, enquanto você falava, que às vezes
a pessoa acha que é muita regra, é muita lei, é muito mandamento, manda muito. Mas o meu coração já fica no contrário. Eu já fico pensando que é muito bom ser orientado. Quanto que é bom quando você está indo para um lugar que você não conhece, você sentar no banco do passageiro e ir analisando a paisagem. Com a igreja é isso, né? Ou a igreja... você não sabe o caminho, alguém fala assim, vira aqui, vira ali. Exatamente. Não, peraí, agora você diminui a velocidade. É a igreja. Olha como é bonito, né? A nossa mãe, a nossa santa mãe, a igreja, que cuida de nós, que nos dá o direcionamento. Mais uma vez, nós estamos no caminho. Qual o caminho? O rumo do céu. E aí vem a igreja com os mandamentos, com todo esse direcionamento, né? Esmiuçadinho, bem detalhado, nos orientando. Ó, filho, é por aqui, é assim que faz, é assim que não pode fazer. Então, ao invés de pensar que muita coisa para me cercear, não, muita coisa para me orientar no caminho do céu. Porque como nós dizemos anteriormente, Jesus fala que eu sou o caminho. Sim. E nós, seres humanos, o que a gente faz? Por que a igreja está firme até hoje? Porque ela é assistida pelo Espírito Santo. Sim. Porque se a gente fosse por nós mesmos, sem orientação nenhuma... A gente já estava bem perdido. Estava muito perdido. Estava muito perdido. E como você usa a expressão, a igreja é mãe. Aí a gente lembra da mãe humana. Sim. Então o menino vai colocar o dedo na tomada, um exemplo bobo que acontece com quase todas as crianças. Então vai colocar o dedo, a mãe fala, não faça isso, porque senão você vai se machucar, você vai se perder. E o que nós temos mais valioso, talvez tem gente que fala assim, vai preocupar com a conta bancária, com o carro, com não sei o que, não sei o que. O que nós cristãos católicos temos de mais precioso é a nossa salvação. Então a mãe igreja, ela nos dá um conjunto de prescrições para que a gente não perca a nossa salvação. Amém. Olha como que a igreja cuida de nós, né? O catecismo dá para ser lido como um livro comum, da primeira à última página, ou ele como a Bíblia, que você pega uma parte e depois, né, vai fazendo essa intercalando. A Bíblia não se recomenda pegar do Gênesis e lendo até o Apocalipse, porque senão a pessoa vai desanimar. O Antigo Testamento, sobretudo, tem uma linguagem um pouco mais complexa, um pouco mais rebuscada. Então a pessoa corre o risco dela dar uma desanimada. Então até existe alguns livros que, como você bem disse, pequenos, manuais pequenos, que orientam a leia esse, depois leia esse. E aí assim a gente é melhor atendido. Já em relação ao documento do Catecismo da Igreja Católica, esse sim, ele pode ser lido de capa a capa, vamos dizer assim. Porque são livros, é um livro muito importante, mas como nós dissemos mais de uma vez, ele é muito rico e a leitura é envolvente. Então quando a gente começa ali, no primeiro, lá no iniciozinho, vai falar da fé, vai falar da profissão de fé, vai falar da nossa vida. A pessoa já vai se identificando com a leitura, né? Porque exatamente. A minha fé, é aquilo que eu creio. Às vezes a gente vai achar interessante, olha que bonito isso, né? Eu já tinha esse sentimento no meu coração, mas não sabia. E a gente vai identificando, né, com isso. Então, eu acho que é bem tranquilo. É porque eu fico pensando nos livros da escola, os livros da faculdade. Então, entre aspas, não tem 100% a ver com a sua vida. Mas quando a gente lê um documento desse, a gente começa a falar da profissão de fé, a gente fala, mas é isso aí que a minha avó me ensinou, a minha mãe me ensinou, é isso que o padre fala lá na igreja, quando eu vou numa pregação, é isso que eles falam. Então isso vai nos fortificando, nos fortalecendo, e vai fortalecendo ainda mais a nossa fé. Então dá sim para ler de capa a capa. E é interessante que ele é tão rico e é tão de Deus esse documento, porque um livro de literatura, se você lê o início, depois você lê o final, lê o meio, aí você tem uma dificuldade de entender o livro. Esse não. Então se você for na seção específica, no capítulo específico, no parágrafo específico, você pode ficar saltando de seção em parágrafo, capítulo, parte, que você consegue entender o todo. Então ele é um documento extremamente rico. Bacana. Então, a gente viu que o catecismo é um documento que foi escrito
pela igreja para todos nós, se destina a todos nós, né, ao clero principalmente, porque são os pastores, né, aos bispos e aos padres que são os pastores, e depois para nós, né. Aqui a gente está falando especialmente para o movimento da renovação, né, e a gente viu que é uma missão dada em peso dobrado para nós, buscar a nossa formação junto com a oração pessoal. Então, esse documento é para nós. Dá para ser lido da forma que a pessoa desejar. Se ela quiser ler, como você disse, de capa a capa, pode ser feito. Se ela quiser ir pegando as pílulas ou pegar aquelas 4 partes que você falou, as divisões, os 4 pilares do documento e estudar um, né, de acordo com, às vezes, com a situação da sua vida, aquilo que está vivendo, né? E aí vai intercalando com a leitura da Bíblia e vai pegando uma referência, a referência do Dei Verbum, aí começa a ler o Dei Verbum e acha interessante, olha que livro interessante, é um livro fininho, né? Inclusive eu recomendo a que a pessoa possa adquirir. A maioria desses documentos tem disponível lá no Vaticano.va, disponível para forma gratuita. Para download. Se a pessoa não pode fazer um investimento nesse momento, ela pode baixar no seu celular tranquilamente, né, e começar a estudar. E às vezes, com a referência do catecismo, vai ler um documento que ela não conhecia, né, e assim vai aumentando o seu conhecimento. Eu acho que é muito importante a gente entender essa importância de fazer essa base, esse alicerce, porque a igreja vive num momento de turbulência, vira e mexe algum escândalo, e aí a pessoa sabe que você é católico, que você vai à igreja, que você vai ao grupo de oração, a pessoa vai fazer o quê? Ela vai pegar aquilo, fazer um link e vai mandar para o seu celular para te perguntar. E aí... A gente torna referência, né? Sim, você vai ser perguntado. E aí, nesse momento, se você tem uma base, se você tem um alicerce, baseado em tudo aquilo que você estudou, você vai ter como fazer uma resposta ali, né? Dar alguma resposta que, por vezes, pode falar assim, não, vamos esperar o que vai falar o nosso pastor, pelo menos que é o Papa. Iniciar uma orientação. Sim. Porque se a gente não tem nem o mínimo, a gente não tem nem como dar uma orientação inicial. Porque, como você está dizendo, às vezes a gente fala, ó, eu não sei, eu só vou até aqui, agora é com o sacerdote, mas pelo menos a inicial nós precisamos, porque nós somos referência. Então muita gente não lê a Bíblia todo dia, mas lê a Bíblia onde? Olhando para a gente. Então isso é muito sério. Então que a gente possa buscar esse espírito, inclusive, já passando aqui para o final, finalizando, que a gente possa pedir ao Espírito Santo verdadeiramente que nos dê essa curiosidade, esse desejo de buscar essas coisas. E vai começar com a leitura da Bíblia, né? Com a leitura da Bíblia, às vezes lá na Bíblia, uma notinha de rodapé, você tem uma Bíblia de estudo principalmente, ela vai dar muitas outras referências, e essa referência vai para o catecismo, né? Vai para os outros documentos, os documentos conciliares, os documentos, né, que foram escritos pelo Papa, e a gente vai pegando gosto, mas é preciso, se ainda não se tem esse desejo, se não tem essa curiosidade, é preciso buscar. É preciso buscar. buscar. E inclusive eu comecei falando sobre a fala do Vinícius Simões, e eu termino falando de um argumento do nosso coordenador estadual, Mário Lúcio. E para mim foi uma aula de coordenação. Quer aprender a coordenar? Olha o Mário Lúcio coordenando, que você é fera. E ele falava o seguinte: que é o processo? A evangelização é um processo. Então ela começa no querigma, mas ela não acaba no querigma. Ela dá continuidade na formação. É o que a gente fala do leite espiritual. E depois que a gente tem aquele leite espiritual, é necessário um alimento mais sólido. E esse alimento mais sólido, só quem consegue nos proporcionar é a formação. Por isso que na renovação o processo é assim. Então ele começa com o seminário de vida no Espírito e alguns outros que fazem parte do querigma. Mas e depois do querigma? É a formação. E a formação é riquíssima, é vastíssima. Sólido mesmo. É o alimento sólido. E repito, já falamos, aproveito novamente o espaço, a oportunidade para a gente fazer uma propaganda do módulo básico. A gente começa com o módulo básico, mas começa com o módulo básico.
a gente até pega um certificadozinho. Aí alguns pensam assim, formei. Não. Você tem o módulo inicial, mas depois tem quantas outras formações de tantos outros ministérios. E depois que a gente fizer a formação de todos os ministérios, aí a gente pode... a gente cai aqui no magistério da igreja. Sim. Aí a gente pode ficar tranquilo, que a gente vai até o resto da nossa vida. E a gente não vai dar conta de não estuda tudo. Também, não. Então a gente nunca pode abandonar a formação. A formação é para nós um alimento sólido, e é um alimento que vem de Deus. Amém. Vamos pedir então ao Senhor que nos dê esse alimento sólido, mas primeiro que a gente tenha a graça de ir buscar esse alimento. Porque às vezes o maná está lá, mas a gente está aqui e não quer dar passos até a mesa. Então que a gente possa pedir ao Senhor, mesmo que nos dê esse desejo, esse anseio de buscar com curiosidade, né, a respeito da palavra de Deus, a respeito da nossa igreja, que é a nossa mãe e mestra, que deseja nos ensinar aquilo que nós precisamos para caminhar rumo ao céu. Então, pedir ao Espírito Santo que nos dê a graça da curiosidade, a curiosidade que nós precisamos para ir buscar o catecismo. Vem, Espírito Santo de Deus, e dai-me a graça da curiosidade. Eu quero, dai-me a graça, Santo, Senhor, de querer buscar os documentos Santo. E de me formar para ser um evangelizador melhor, um evangelizador melhor na minha casa, um evangelizador melhor na minha família, um evangelizador melhor no meu trabalho e na minha rua, com os meus amigos. Vem, Senhor, formar-me à sua maneira, fazer aquilo que o Senhor quer. Eu não quero ficar vem, apenas no leite Santo de Deus, espiritual. vem nos dar a graça de querer ir até o Senhor, de querer buscá-lo, de querer ter a graça de conhecê-lo e conhecer a igreja, que é a nossa mãe e nossa mestra. Por isso, eu gostaria de pedir que a gente pudesse pedir a intercessão do São João Paulo II, um santo da nossa época, né? Eu, quando nasci, a maior parte da minha vida eu lembro de João Paulo II, né? do episcopado dele, e que é um tempo que eu vi muita graça e muito fruto dentro da igreja, que a gente possa pedir a intercessão de São João Paulo II pela nossa igreja, que ele interceda por toda ela. Interceda São João Paulo II, principalmente nesse tempo de turbulência, esse tempo que a igreja vive alguns escândalos importantes pela nossa igreja aqui na nossa diocese. Intercede São João Paulo pelos nossos bispos, pelos nossos padres, por todo o clero, pelo nosso movimento. Pedir a intercessão da nossa mãe, Nossa Senhora, que interceda por nós e cuide de nós a buscar a Mãe Igreja. Que Nossa Senhora cuide de nós, buscando-nos aonde for preciso pela mão, para que a gente volte para a igreja, que a gente volte-se à oração pessoal e também se volte à formação. Intercede por nós, Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. E nós já vamos finalizando aqui esse momento de partilha, né? Muito tranquilamente, que você possa curtir esse vídeo, se você gostou, né? Compartilhar com seus amigos aí no grupo da igreja. E eu te convido também a ir lá na página oficial do RUA em Missão e ativar o sininho para que você receba os vídeos assim que eles forem, né, sendo postados. Que você possa espalhar, assim como nós estamos tentando, a maior número de pessoas o Evangelho do Senhor, para que ele seja conhecido, acolhido, amado pelo maior número de pessoas que a gente puder, né? Então, muito obrigado por você que ficou até agora, muito obrigado a você, Rones, nosso coordenador diocesano, por ter vindo, por ter aceito o convite e por ter esclarecido muitas coisas a respeito da nossa igreja. Foi uma graça. Amém. Eu que agradeço. Tamo junto. Deus abençoe. Amém. Nós estivemos aqui reunidos
Em nome de um Deus que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Graça Deus e te paz. abençoe.